Honra estar mais uma vez aqui com vocês. Agradecer a oportunidade, irmão Marcos. Agradecer a oportunidade, pastor Clodoaldo, pastor presidente. Muito obrigado, a honra e a confiança de entregar o púlpito da igreja para ministrar essa juventude. Prazer em rever velhos amigos. Honra estar aqui com vocês. Falar mais acerca das coisas de Deus para a nossa vida nesses tempos, nos tempos modernos, amém? Na sexta-feira tivemos aqui, o Senhor se fez presente. Já na sexta-feira eu dizia para minha esposa, quando eu cheguei em casa, eu falei: amor, o negócio lá não se expande com o meu linguajar, irmãos. Eu prego para jovens já há algum tempo. Então os irmãos mais ortodoxos, me desculpem se a palavra às vezes fica muito clara, se fica muito fora do teu, assim, da forma como você fala. Não é por nada, mas é que é a forma como Deus tem me usado nesses dias, amém? Mas deixa eu falar, a sensação é que o negócio está pegando fogo. Deixa eu sair daqui querendo gritar, correr, abraçar vocês, porque o Espírito do Senhor realmente se faz presente na mente de vocês. E é muito bom estar aqui com vocês, muito bom. Agradeço a Deus por esses dias e por essa oportunidade. Eu quero convidar você a abrir novamente a tua Bíblia em Marcos capítulo 8. Eu vou ler novamente o tema que esses jovens escolheram para esses dias. Esse é um congresso de jovens, falando para jovens sobre tempos modernos. Eu não quero me alongar, ainda há muito a que se falar hoje à noite, ainda há muito a que se fazer hoje à noite, ainda existe uma programação para ser feita logo após esse momento. Então eu quero que você fique atento ao que Deus continuará falando, porque Deus já está falando. Se Deus dissesse para mim agora, Franzé, pode ir para casa porque você recebeu, eu ia embora feliz, porque eu tenho visto a glória do Senhor ser derramada no meio da juventude. Porque a cada dia que passa é mais difícil você ver um jovem na igreja. Satanás tem usado de estratégias, tem usado de métodos para tirar o jovem do foco que é a volta do Senhor Jesus. E essa noite eu continuei a ouvir, como ouvi durante toda a minha juventude, a juventude dizer: ah, o Senhor está voltando, o Rei está voltando, Jesus em breve virá, em poder e grande glória, Jesus está voltando. E ouvi essa mensagem face a tanta coisa que tem sido pregada nesses dias. Quando a gente abre a televisão, quando a gente abre a internet e vê líderes de juventude falando sobre jovem, poucos dizem Jesus está voltando. E por isso a juventude tem se perdido. Mas graças a Deus que Deus tem levantado em Boa Vista uma geração da igreja Assembleia de Deus das Nações que não se cansa de dizer: Jesus está voltando. Jesus em breve virá, queridos, e não tardará. Prepara a tua vida, fica com o coração atento e ligado no Senhor, porque Ele tem algo especial para ti. Se você ainda não, e se essa é uma informação nova para você, de que Jesus estava voltando e que Ele virá buscar um povo seu, cuidadoso e zeloso de boas obras, eu quero dizer para você que hoje você terá a oportunidade de fazer parte desse povo. Aleluia, amém? Amém, pastor? Marcos capítulo de número 8. Marcos, Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, capítulo de número 8, verso 35. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor do Evangelho, salvá-la-á. Aleluia. Na sexta-feira começamos a falar acerca de viver nos mundos modernos. Falamos dos desafios da juventude, do quanto temos que lutar todo dia para não permitir com que o mundo entre na nossa vida jovem, no nosso jovem coração, nas nossas jovens experiências. E nós falamos, e o Senhor falou conosco, e Ele tem trabalhado conosco desde a sexta-feira. Eu não estava no culto ontem, estava pregando lá em Caracaraí, mas estava lá orando por vocês aqui. Se Deus derrama teu fogo lá, que eles consigam ser alcançados por tua graça lá. E já as notícias é que Deus falou com vocês ontem, aleluia, e vai continuar falando. Já falamos sobre os tempos modernos, falamos da juventude, mas todo jovem é membro de um grupo.
do jovem é membro de um grupo. E eu vou falar exatamente dessa ação e desse ato do jovem fazer parte de um grupo, de uma família, de uma célula familiar, de uma célula escolar, de um grupo, de uma aglomeração de pessoas. Deixa eu dizer para vocês, Deus não nos fez para a solidão, não nos fez. Deus não fez o homem para viver só. No Éden, Deus havia feito tudo, os animais, a terra, as estruturas celestes, fez o homem. E depois de ter feito o homem, estava Deus e o homem, correto? Sim ou não? Ele disse uma frase: não é bom que o homem esteja só. E isso é um paradigma para muitos pregadores, quando dizem: o Senhor Jesus é tudo. E de fato Ele é tudo. Eu não estou aqui para desfazer aquilo que foi pregado, não é isso. Mas na matemática de Deus, Deus mais homem é igual a um homem. Deus mais um homem é igual a um homem. Porque cada homem tem dentro de si um espaço que só pode ser preenchido por Deus. Amém. Só que Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Olha a loucura, olha a doideira, meu irmão. Deus já estava com o homem, o ser que completaria para todo sempre. Mas o próprio Deus dizia: não é bom que ele esteja sozinho. Com isso, Deus disse ao homem: é preciso você estar ao lado de alguém. O homem precisa habitar em família. Diga: o homem precisa habitar em família. Você que é jovem agora diz: eu. Só a juventude vai falar agora, amém? Eu. Abaixo, eu preciso entender que eu habito em família. Você habita em família. Deus não te fez para estar sozinho. Deus não te fez para estar sozinho. Logo, afirmar que é importante que o homem tenha Deus é igualmente a dizer que é importante que o homem compreenda viver em família. Dizer, vou repetir a afirmação, dizer que é importante que o homem tenha Deus é tão igual quanto dizer: o homem precisa compreender que ele precisa estar em família. A sociedade, o mundo moderno, já que estamos falando de modernidade, não compreende isso, irmãos. Não compreende. Não é de hoje que Satanás tem tentado entrar nas famílias e entrar na vida dos jovens. Não é de hoje. Não é de hoje, pastor, não. Isso está há muito tempo. Eu quero que vocês abram aí a Bíblia de vocês na carta do apóstolo Paulo ao jovem presbítero Tito. Abram lá a carta, a Bíblia de vocês na carta do apóstolo Paulo a Tito. Leiam comigo no capítulo 2 os versos 11 até o 15, por favor. Tito, capítulo de número 2, verso 11 até o verso 15. Glória a Deus. Aleluia. Todos encontraram? Tito 2,11, a mesma imagem que está lá atrás está aqui. Amém. Eu posso ler então lá no Data Show? Vocês leem comigo no Data Show então? Vamos ler juntos? Vamos ler. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo a salvação a todos os homens. Ele está dando uma orientação a Tito, sigamos. Ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente mundo. Diga presente mundo. De novo, presente mundo. Nas traduções atualizadas, revistas atualizadas, está presente século. Problema da modernidade, é do moderno. Era do moderno na época de Paulo e Tito, e é do moderno na época de hoje. De forma sóbria, justa e piamente, sério, aguardando a bênção
Escolher viver uma vida no mundo ao invés de escolher uma vida na igreja. Escolher fazer qualquer coisa do dia ao invés de vir à igreja. Iniquidade. Esse era o mal que perseguia a modernidade nos tempos de Paulo e persegue a modernidade nos dias de hoje. Mas eu estou aqui para falar para você que é jovem, para você que é pai, sobre essa coisa de viver em família. Eu perguntava para o Senhor, ele disse, orando, dizia: Deus, eu já ministrei ao teu povo lá na igreja, Assembleia de Deus das Nações na sexta, e no domingo tu queres que eu fale o quê? Aí Jesus disse assim para mim: Franzé, fala a eles sobre o jovem na família. Aí eu, tudo bem, Deus. Aí eu esqueci, pensei, não, de repente Deus não, eu que estou querendo pregar sobre família, e seguia o dia para Caracaraí ontem, fazer o evangelismo, inauguração de um novo templo, ministrar a palavra lá aos irmãos em Caracaraí. E na volta eu disse: Senhor, está aqui eu e tu e a minha mulher no carro. Minha mulher já estava ouvindo lá o somzinho dela que ela gosta, e eu ali na Fiorino, que vinha levando a bateria com o grupo. E aí eu disse assim mesmo: Deus, me fala a verdade, o que eu falo para a juventude amanhã? Aí Deus, eu já te falei, camarada, fala da juventude e a família. Eu, tudo bem, desculpa aí. E Deus me deu um trecho alguns anos atrás para falar para a juventude, falar para a família, que é um trecho que está lá em Gênesis capítulo 22. Eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia agora em Gênesis capítulo 22. Nós vamos estudar um pouco sobre relacionamento de pai e filho, de pais e filhos. Uma vez eu fui falar isso na igreja, uma mãe chegou para mim e disse assim: pastor, por que o senhor fala no relacionamento entre pai e filho? Eu digo: irmão, não sei porque Deus me mandou eu falar de relacionamento entre pai e filho, porque afinal de contas, minha irmã, Deus é pai, e Satanás tem ao longo dos séculos tentado desfigurar a figura do pai. Mães que são pais, e então as religiões transformam essas mães em padroeiras, porque ela tem que ser mãe com função de pai. Mas Deus diz para você: o teu Deus é pai. E a gente vai falar um pouco sobre isso. E quando eu falo pai, entenda que você, mãe, você também tem a sua função na família, e também é parte dessa célula chamada pais. A família é composta de pais e filhos, amém? E pais, você, mãe, é um membro dessa classe da família chamada os pais, amém? Então não se sinta menosprezada, porque é assim que a Bíblia nos trata, amém? É assim que a Bíblia nos trata, e é assim que eu vou falar com você essa noite. Gênesis capítulo, a partir do verso 22, queridos, começa a falar-nos a história de um pai chamado Abraão, dito o pai da fé, num evento em que o seu filho Isaque é solicitado por Deus como sacrifício. Todo mundo olhou aí. Eu não vou ler o trecho para a gente não se alongar, porque não tem muita coisa para ser feita hoje. Mas todo mundo encontrou esse trecho da Bíblia aí? Todo mundo encontrou? Gênesis capítulo 22. Muito bem. Nós damos conta, imagino certa vez, a Abraão conversando com o Senhor. Abraão chega, Deus chega a Abraão e diz: Abraão, tenho um pedido para te fazer. E eu queria que vocês, como sempre que eu estive ministrando aqui, que vocês prestassem atenção no que eu vou falar, amém? Deus chega com Abraão e diz: Abraão, tenho um pedido para te fazer. Imagina Abraão: pois não, Senhor, estou aqui mesmo. Falou: quero teu filho Isaque como sacrifício. Como sacrifício. Irmãos, para Abraão isso deve ter sido algo extremamente difícil, porque ele havia esperado Isaque muito tempo. Abraão amava Isaque profundamente. Mas Abraão, sem Bíblia, porque na época de Abraão não tinha. É fácil falar da vida de Abraão hoje, entendendo o Deus de Abraão. Mas Abraão não tinha essas sagradas letras para guiá-lo. E ele acreditou em Deus quando era impossível alguém poder fazer isso. E ele ouviu Deus e disse assim: Deus, eu vou entregar o meu filho a você. E aí começa a história de Deus para a vida de vocês e para a vida da igreja nessa noite. A Bíblia então dá conta que Abraão arrumou toda a estrutura e saiu na direção do monte aonde deveria ser feito o sacrifício. No versículo de número 4,
Diz assim: ao terceiro dia, erguendo os olhos, viu o lugar de longe. Olha, irmãos, havia 3 dias que Abraão pegou Isaac nas mãos, pegou todo o material para o sacrifício e caminhou na direção da vontade do Senhor para a vida dele. E a primeira coisa que eu consigo entender quando leio esse trecho, pastor Clodoaldo, é que um pai conseguiu caminhar 3 dias ao lado do seu filho, rumo à direção do plano de Deus para a vida dele. E quando eu olho o dia moderno, é muito difícil. Agora eu quero fazer uma pergunta para você que é jovem. Se o teu pai chega com você e diz assim: filho, nós vamos passar 3 dias juntos na direção do lugar aonde Deus tem um encontro conosco, do lugar onde Deus nos pediu algo, nós vamos andar na direção de Deus e nós vamos passar 3 dias juntos. No mundo moderno isso é tranquilo de se entender, sim ou não? Não. Imagina se o teu pai chegar com você: minha filha, meu filho, nós vamos andar, Deus mandou fazer uma coisa, você vai andar comigo, vai largar a escola, você vai andar comigo, bora. A igreja fala comigo: passar tempo em família. Diga: passar tempo em família. Faz quanto tempo que você não passa 3 dias com o teu filho? Faz quanto tempo? Foi dito essa noite pela irmã que estava ministrando há pouco: nós queremos uma juventude saudável, queremos uma igreja forte, e graças a Deus a igreja Assembleia das Nações tem sido assim. Mas eu pergunto, você que é pai, já parou para pensar que isso pode ter sido até aqui? Porque você está muito mais preocupado com o futuro do teu filho. Então o futuro do teu filho deve passar em horas no cursinho, passar dias e semanas trancado com o computador, com pessoas que você nem conhece, mas com você ele não pode passar 3 dias. Não pode. Meu pai pedir para ele passar 3 dias com ele no sítio para a gente orar. Não, que é isso? Não, jamais, pastor. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Irmãos, vocês desculpem, eu estou virando aqui falando, o pessoal que está gravando, é porque é de jovens, o congresso é de jovens, e eu preciso deixar um recado de Deus para eles, amém? Eu preciso deixar. Imagine se o pai de vocês diz assim: nós vamos passar 3 dias na direção do que Deus tem para vocês. Quando eu era jovem da idade de vocês, eu cansei, 13, 14 anos de idade, meu pai dizia assim: meu filho, Franzé, oi pai, nós vamos para vigília. E vigília na Assembleia de Deus sempre foi um negócio meio, né? É a noite toda, começa às 9 e acaba às 9. 9 da noite e acaba às 9 da manhã. Na idade de vocês, eu não queria muito ir para a vigília, a verdade era essa. Não queria. Mas o papai dizia: Franzé, eu disse: pai, aí ele olhava para mim assim, e aí entra o pecado que eu tinha, a gente questiona: pai, aí o papai dizia: Franzé, nós vamos para a vigília, tudo bem? Beleza, pai, vamos para a vigília. Aí eu chegava na vigília, pastores, família, a igreja, e eu dobrava o joelho e orava. Na primeira estação de oração, eu vou dizer para vocês, eu não sentia nada no poder de Deus, nada. Eu estava aborrecido com o papai, o joelho doendo, porque eu passava a noite inteira com o joelho dobrado, porque era só um intervalo de 15 minutos para cantar 3 hinos da harpa, e voltava para ficar de joelho. Aí vinha a segunda vigília, aí eu, como todo bom crente chorão, começava logo a dar uma choradinha, surgindo uma lágrima por aqui, outra lágrima por lá. Aí vinha a 4ª vigília, o sono mais grosso da meia-noite já passava. Ia para a 3ª vigília, aí eu já estava falando em língua estranha, já estava sabendo aleluia, 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 aleluia. Passar tempo com teu pai na direção daquilo que Deus tem para vocês. Eu pergunto, você que é pai, faz quanto tempo que você não vem com teu filho a uma vigília e diz para ele: filho, senta aqui do meu lado, vamos orar, dobra teu joelho, vamos pedir para Deus transformar a nossa família, vamos pedir para Deus conduzir a nossa família no sentido do momento em que Ele espera para mim e para você hoje, filho. Vamos caminhar na direção da solicitação de Deus para
Eu enxergo nessa história, continuando no verso 6, quando ele diz assim: tomou Abraão lenha e holocausto e colocou sobre Isaque. Eu enxergo uma outra coisa, falando de jovem. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando, senhor. Diga o Isaque. Não, está baixo. Diga o Isaque. Está baixo. Diga o Isaque. Sou eu mesmo. De novo, o Isaque. Sou eu mesmo. De novo, o Isaque. Sou eu mesmo. O Isaque sou eu mesmo. Abraão pega e bota a responsabilidade sobre Isaque. Isaque não está sabendo de nada. Estava indo obedecendo o pai. O pai pediu para ir embora. Vamos lá, estou indo com ele. Chegou lá no pé do monte. Fica todo mundo. Vai subir só eu e Isaque agora. Isaque, caramba, vou carregar toda essa madeira. Vou carregar a lenha, vou carregar o azeite. Porque Isaque olha para o pai e diz: pai, estou vendo aqui o fogo, estou vendo a lenha. Mas Isaque, como conhecia o procedimento, não estava vendo o holocausto. Mas ainda assim recebeu a responsabilidade. Eu pergunto agora para você que é filho, depois eu vou perguntar para você que é pai. Você tem recebido as responsabilidades do seu pai? Às vezes o pai diz para você: filho, olha, eu quero muito que você hoje dobre o seu joelho, olha, eu quero que você faça isso em casa, eu vou sair, mas mais tarde nós vamos para o culto, eu queria que você limpasse aqui a mesa, eu queria que você varresse o pátio, eu queria que você arrumasse as coisas, arruma teu quarto, limpa o carro. Que isso, não sei pregar, não. Você que é pai, tem olhado para o seu filho e transferido responsabilidade para ele? Ou você olha para ele e diz assim: não, meu filho não vai passar pelo que eu passei. Meu filho tem pessoas para fazer para ele. Doçura, fica deitado na cama, neném, que alguém vai fazer para você. Mamãe faz para você. Papai faz para você. Para, irmão. Agora eu quero que a igreja fale comigo. Diga comigo assim: filho. Não, está baixo. Diga filho. Aí quem tem responsabilidade. Diga aí quem dá a responsabilidade. Só pai vai dizer isso aqui, mãe agora. Só os pais vão dizer isso aqui. E quem dá a responsabilidade sou eu. Está baixo. Você que é pai e mãe vai dizer: e quem dá a responsabilidade sou eu. Deixa eu falar para você que se você não der responsabilidade, o mundo vai dar a responsabilidade para ele. Se você não der responsabilidade para ele, o traficante vai dar a responsabilidade para ele. Responsabilidade, irmão. Pai dá responsabilidade do filho. Eu cansei de quando criança ver meu pai dizer: meu pai, pastor evangélico e mecânico, professor lá no Senai. Afinal de contas, eu quero até dar uma alô para minha amiga Francisca, que trabalhou comigo um tempo no Senai. Deus abençoe tua vida. Uma honra. Francisca é um grande profissional, Deus te abençoe, minha irmã. Meu pai foi professor do Senai há muito tempo e pastor evangélico. Ainda é pastor, hoje aposentado do Senai, tinha oficina mecânica. Terminava, pastor Clodoaldo, pastores, de trabalhar, papai disse: Franzé, Levi e Júnior. O neto era muito humildinho, não dava. Franzé, Levi e Júnior, quero as ferramentas todas limpas, passado pano, passado gasolina e pendurada no painel. Irmãos, não há nada que eu não agradeça mais a Deus do que ter tido um pai que me deu responsabilidades enquanto eu era jovem. E você agradeça se tem um pai que dá responsabilidade a você. Isso fará de você um adulto e um cristão responsável no futuro. Responsabilidade. Abraão botou sobre Isaque o peso da madeira, o fogo que se carrega, Isaque. E Isaque carregou. Isaac continua. Nessa história vemos até aqui um pai e uma mãe que tem tempo de passar com seus filhos. Um filho que ouve o pai e recebe dele responsabilidade. Mas no verso 7 acontece algo interessante. Isaac olha para o pai e diz assim: pai, respondeu Abraão. Quando Isaac, verso 7, quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai,
Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Eu enxergo aqui um filho que tem acesso ao pai e um pai que reconhece o acesso ao filho. Glória a Deus. O teu filho, meu camarada, e agora eu vou falar com você, pode chegar com você e dizer: pai, quero falar com você, e você vai olhar para ele com todo carinho e dizer: fala, meu filho. Ou você vai dizer: ô moleque importunante, eu já te falei que eu não quero nada agora, vai pro teu quarto estudar. Às vezes teu filho quer falar contigo e tudo que tu quer fazer qualquer outra coisa, e quer depois que a tua família seja uma bênção. Não vai dar, parceiro, não vai dar. Para que a sua família seja uma bênção, para que você tenha filhos abençoados, você tem que aprender que ele é teu filho e merece a tua atenção. Você precisa atendê-lo, porque se você não atender, a prostituta vai atender. Se você não atender, o homem mau vai atender. Se você não puder olhar para sua filha e dizer: minha filha, como você está linda hoje, um pilantra lá da rua vai chegar e vai dizer: nossa, como você está legal e tal. E não é assim. Deus fala para mim, para você: você precisa reconhecer a sua maternidade e paternidade, você precisa cuidar, o filho é teu. E hoje nós vivemos numa igreja um tanto quanto complicada, quando pais querem que a igreja assuma toda a responsabilidade sobre os filhos, e não é assim, parceiro, o filho é teu. O filho é teu. Você precisa compreender que você precisa estar disponível para o teu filho. Pai, quero falar com você. Meu filho, estou aqui. Mesmo que você não saiba responder. Aí é uma outra lição que Abraão nos deixa. Isaac faz uma pergunta, e às vezes, não, deixa eu falar para você. Nem tudo que vocês querem saber, o pai de vocês tem resposta na hora. Nem tudo. Nem tudo que vocês perguntam, o pastor tem resposta na hora. Tem coisa que só Deus vai revelar e leva tempo, não é rápido. Deus, mas por quê? Sei lá, Deus vai falar, calma. Isaac chega, pergunta: pai, estou vendo a lenha, estou vendo o fogo, conheço o ritual, está faltando o sacrifício, está faltando o cordeiro. Aí o pai, que não sabe, ele sabia que ele tinha que fazer, mas o cordeiro ele não sabia onde estava. Ele disse assim: Deus, filho, Deus proverá para si. De repente, meu irmão, teu filho vai chegar com você essa semana e dizer: pai, nós estamos caminhando na direção, acabou, esse ano vai acabar, ano que vem eu tenho que entrar no vestibular, na faculdade, e se eu não entrar, como é que vai ficar? A vida dos jovens é cheia de interrogações, irmão. É cheia de interrogações. Vocês sabem, porque vocês já foram jovens. Ouvi dizer que todo mundo aqui com 16 anos sabia tudo que ia acontecer na vida até os 40. Não tem, irmão, não tem esse papo, isso é história para boi dormir. Ele tem tanta dúvida quanto você na idade dele. E às vezes você precisa, às vezes não, sempre, você precisa estar debaixo da unção do Senhor e dizer: meu filho, papai não sabe o que vai acontecer ano que vem, mas eu te garanto uma coisa: Deus nunca deixou um justo sem resposta. Nunca houve um justo que passou fome. Filho, eu vou dizer para você: Deus vai prover essa situação ano que vem. Fé. E você que é filho, não vai julgar teu pai não. Porque tem filho, no dia de hoje, eu fui professor do Senai durante 6 anos, coordenador, cheguei à coordenação de um núcleo de tecnologia, e eu lidei com muitos jovens, e tinha jovens que vinham comigo assim: pastor, professor, fala, filho, não tem como, pastor, meu pai não me ajuda, meu pai não tem como, meu pai é muito pobre. Eu via que não era o pai que não queria. Aí depois a gente fazia a reunião de pais e mestres, chamava os pais, e o pai dizia: professor,
Eu até tento, mas é muito difícil, as coisas são muito caras, os materiais são muito caros, a gente precisa comprar blocos de programação e eu não tenho esse dinheiro. Eu quero muito que o meu filho cresça, que tenha raciocínio tecnológico, mas eu não tenho condições. E aí eu vi que o problema não estava no pai, estava no garoto que era extremamente boçal e achava que tudo tinha que ser do jeito dele. Eu chamei ele na sala de aula. Falei, parceiro, deixa eu falar uma coisa para você. No dia que você começar a entender que o seu pai tem se sacrificado ao máximo para que você chegue a algum lugar, você vai começar a entender tudo o que Deus tem para a tua vida. O garoto era crente da igreja adventista. Eu dizia para ele, você para de ser assim e começa a baixar a tua bola e olha para Isaac. No dia que Abraão disse para ele, eu não sei o que vai acontecer, mas Deus vai prover o cordeiro. Quando o teu pai dizer isso para você, não vai olhar para o teu pai, nossa pai, mas você não é nem preparado, os pais dos meus amigos. Não, é fé, meu irmão. Agradece a Deus porque teu pai tem fé. Fé. Se o teu pai diz para você, filho, descansa, Deus vai prover. Deus começa a trabalhar e você fica na sua, porque Isaac ouve o que o pai falou e fica calado. Vocês não disseram que Isaac era vocês? Vocês não falaram isso agora? Quem é Isaac? Quem é Isaac hoje à noite aqui? Quem é Isaac hoje à noite aqui? Quem é Isaac hoje à noite aqui? Tá abaixo. Quem é Isaac hoje à noite aqui? Você é Isaac. Você é Isaac. A coisa começa a crescer e eu vou encerrar porque a hora já foi. Chega-se lá no topo do monte. Arma-se o sacrifício. Abraão olha para Isaac. Diz assim, Isaac, é o seguinte, filhão. Vou abrir o jogo com você. O sacrifício é tu mesmo. Como assim? Hein? Tu vai entrar na faca. Aí Isaac, diz a Bíblia, se rebarbou, brigou com o pai. Como é a tua velha? Não vai ser assim não, vai me querer me faquear. Foi assim ou não? Foi assim? Beleza, pai. Como é que é a história? Sou eu? A faca no meu? É no teu. Deixa eu falar para vocês. Abraão só foi o pai da fé porque Isaac foi o filho da obediência. Se Abraão hoje é conhecido como o pai da fé, quando você vai lá para a galeria dos heróis da fé em Hebreus, só foi possível isso, meu camarada, porque teve um filho que foi o filho da obediência. Isaac foi um filho obediente. Às vezes a ordem que o teu pai te manda fazer, que a tua mãe te manda fazer, parece absurda. Parece absurda. Mas isso não pode. Pode, como não pode? Por que não pode, parceiro? Fala para mim, por que não pode? Por que você não pode obedecer? Por que você não pode obedecer? Fala para mim, por quê? Porque o mundo está diferente. Amor não, pastor. Vivemos tempos modernos. Passaram-se os tempos, Satanás mudou a estratégia, mas o remédio é o mesmo. Remédio para essa geração: obediência, obediência, obedecer. Digam comigo, obedecer. Mesmo que o comando, diga mesmo que o comando pareça esdrúxulo, pareça complicado, Deus me manda obedecer. Abra, eu quero que o jovem, irmão, me perdoe se eu estou de costa, não é falha não milética, meu irmão, é que eu preciso falar uma coisa que Deus mandou para ele. Tudo bem ou não?
Eu preciso falar uma coisa que Deus mandou para mim. Abra a Bíblia de vocês em Efésios 6, por favor. Efésios 6. Efésios 6. Efésios 6. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Você achou, filho? Você achou? Você pode ler para mim? Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Olha, se vocês quiserem questionar por que Deus mandou falar isso, vocês podem só dobrar o joelho e falar com ele. Eu perguntei para ele 2 vezes se era para falar isso para vocês e ele falou que era. Ainda perguntei 2 vezes. Falei, Deus, tem certeza que eu vou falar sobre isso para essa rapaziada? Eu falou, tenho. E aí ontem no carro quase eu levo o sopapo dele. Eu disse, meu camarada, será que tu está com algum problema de audição? Então eu só estou dando um recado para vocês da parte do Senhor. Querem alcançar, querem ser diferentes nessa geração? Quando os colegas de vocês disserem assim, ah não, meu pai é um careta, você vai dizer assim, não, meu pai é uma bênção. Quando o pessoal disser assim para você, ah não, isso é coisa de pai, é coisa de passado. Não, meu irmão, é coisa atual, coisa de tempo moderno. A minha modernidade está na Bíblia. E a minha Bíblia manda eu obedecer ao meu pai. E o meu pai disse que não é para mim contigo e eu não vou. Vocês cantavam aquele, eu vou encerrar porque o culto tem que continuar, tem muita coisa. Eu preciso fazer 2 convites aqui. Glória a Deus! Fazer um convite primeiro a você. Chegou a essa igreja hoje certo de que você queria encontrar algo diferente, e espero realmente que você tenha encontrado algo diferente do que você está acostumado no mundo, porque pastor Clodoaldo, as pessoas visitam a igreja esperando encontrar algo diferente do que vem no mundo. Não dá para você chegar numa igreja, uma pessoa do mundo chegar numa igreja e encontrar a mesma coisa que tem no mundo, não dá. Se você chegou a esse lugar hoje querendo algo diferente para a tua vida, esse pastor gordo é engraçado. Ele falou algumas coisas interessantes, entre as quais ele falou que eu preciso aprender a obedecer, que a minha vida poderá ser melhor se eu for um filho melhor, se eu for um pai melhor. E eu quero essa experiência para a minha vida. Eu quero convidar você que entrou aqui pela primeira vez, pela segunda ou terceira, que é um convidado e que quer declarar essa noite a sua vida ao controle do Senhor. Eu quero fazer um convite para você. Tem alguém que essa noite quer se decidir por esse evangelho que a gente acabou de falar? Sim ou não? Se tiver, pode levantar a mão. Pastor, mas tem que ser assim, tem, irmão. Sabe por quê? A Bíblia diz que aquele que declarar Jesus diante dos homens, o próprio Jesus o declarará diante de Deus. Mas aquele que negar Jesus diante dos homens, o próprio Jesus o negará também na presença dos seres de Deus. Tem alguém que quer entregar sua vida ao Senhor hoje à noite? Tem alguém? Estamos todos com Jesus. Tem alguém não crente? Eu queria que você que está aí, que vem do seu lado alguém que não tem Jesus, oferece Jesus a essa pessoa de noite. Diz assim para ele: olha, Deus pode mudar o rumo da tua vida, da tua família. Deus pode mudar a história da tua família, dos teus filhos, da tua esposa, do teu marido. Diz para ele. Tem alguém que quer entregar a sua vida ao Senhor hoje à noite? Amém? Todos. Amém? Amém? Tem alguém? Tem alguém? Tem alguém? Tem alguém que entregar a vida ao Senhor hoje à noite? Tem algum filho aqui que não é parte desse grupo, que hoje está aqui, está com um pai aqui perto e quer dizer: olha pai, eu sei que eu não fui um filho bacana, eu quero realmente as bênçãos de Deus para a minha vida, mas para isso eu preciso me tornar um filho melhor. Não sendo vocês que estão aqui em cima. Tem alguém aí que quer falar com o pai, pedir perdão para o pai, quer se reconciliar com o pai hoje à noite? Sim ou não? Amém? Então o Senhor vai falar: ô meu filho, Deus te abençoe. Deus te abençoe.
Deus te abençoe. Vem cá, meu filho. Seu pai está aí? Dá um abraço. Vem cá você, meu irmão. Vem cá você. Vem cá você. Olha, aproveitando, irmão, tem mais alguém que quer vir aqui com a mãe, com o pai, com o filho? Tem mais alguém? Pode vir. E nós vamos fazer um negócio aqui na frente agora. Tem mais alguém aí? Sim ou não? Não? Pai, olha de novo, diz papai.